Muito bem, amigos, vamos lá com mais um vídeo, né? Aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, aqui no YouTube, né? Canal que nós lançamos aí no dia 29 de novembro e que se tornou um canal para ser a voz da população de Ponta Porã. Uma forma de fazer um jornalismo independente com opiniões e informações que, já que eu expliquei há algum tempo que tá difícil fazer jornalismo depois de que a política e o comercial, né, o departamento comercial entrou nas redações do jornalismo, dos rádios, das TVs, né, dos jornais, dos sites, enfim, né, tá muito difícil de se tornar, de se trabalhar de forma independente. Mas aqui não, aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, você pode entrar em contato com a gente se tiver alguma denúncia com embasamento, né, denúncia sem fundamento também não, mas denúncia com embasamento nós estaremos aqui atendendo a nossa população, né? Se tiver eventos, né, para promover, nós estaremos aqui também falando dos eventos, né, para que a gente possa passar como agenda aí para nossa população e trabalhando de forma independente, o que é o mais importante, né, deste canal Fatos, Informações e Opiniões. Vamos lá com as informações de hoje, então, falar da situação em Brasília, onde a chapa está esquentando. Aliás, já esquentou, né? Os togados que antes estavam dando risada, com deboches, né, risadinhas, já passam a ter um sorrisinho amarelo e de preocupação, né? E passaram a pressionar o Itamaraty a tomar uma posição formal diante do que eles consideram um ataque institucional contra a corte, que está sendo liderado, né, esse ataque, segundo eles, está sendo liderado por Elon Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Alvo das críticas internacionais é o ministro Alexandre de Moraes, relator de investigações que envolvem Jair Bolsonaro e os seus aliados. Para integrantes do STF, a campanha contra Moraes faz parte de um movimento coordenado para enfraquecer a Suprema Corte Brasileira. O ministro da primeira turma, da qual Moraes faz parte, argumenta que, independentemente de posições jurídicas, a reação deve priorizar a defesa da instituição, né? Então, estão com medo, né? Foram pedir para o Itamaraty, né, considerar isso um ataque institucional. Será, né? A coisa já começou a apertar, né? Antes vocês não estavam pedindo ajuda de ninguém, agora a coisa começa a mudar. O pano de fundo para jogar é minar, né, a força e a autoridade do Supremo brasileiro. Neste momento, independentemente de concordar ou não com as posições jurídicas de Moraes, há algo que vem na frente. A instituição, que aqui no Brasil já está falida, né? Só eles e a esquerda que acredita que esse Supremo aí vale para alguma coisa, né? Além das postagens de Musk no antigo no antigo Twitter, que amplificam suspeitas sobre os investimentos de Moraes nos Estados Unidos, há ainda um projeto no Congresso americano que busca impedir a entrada do ministro em solo norte-americano. E esse projeto vai ser votado amanhã, né? Vai ser votado amanhã. E a chegada do Donald Trump está fazendo muito efeito, como eu já disse aqui, tem feito efeito e a coisa começa a pressionar aqui, né? A gente estava falando do Elon Musk. Ele levantou a possibilidade de sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E a discussão ocorreu na rede social X, onde Musk questionou se o magistrado possui bem nos Estados Unidos, né? O debate surgiu após o ministro associar as Big Techs a uma suposta ideologia fascista, em uma palestra na Faculdade de Direito da USP. Isso é o que dá a falar demais, né? Tá falando demais, tá dobrando a aposta e aí vem os contra-ataques. O comunicador brasileiro Paulo Figueiredo, que é um exilado nos Estados Unidos, crítico de Moraes e alvo de decisões do STF, explicou a Musk que caso o ministro fosse incluído na lista do Specially Designated Nationals do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, teria suas contas bloqueadas globalmente. O que isso quer dizer? Em todos os lugares do mundo, inclusive nas instituições financeiras, nos bancos brasileiros. Musk respondeu com um breve interessante, né? Se interessando, né? Sinalizando interesse no tema. Em outra postagem, o bilionário comentou sobre a possibilidade de Moraes estar tentando esconder os seus ativos.
Specially Designated National é uma lista de indivíduos e entidades com restrições econômicas impedindo que as empresas e os cidadãos americanos realizem transações com os sancionados. Estar nela pode significar o congelamento de bens e a impossibilidade de movimentações financeiras internacionais. Para quem dizia que não ia ser atingido, que não tinha validade jurídica nenhuma, né, o que estava acontecendo, a coisa começa a apertar. O deputado norte-americano Rick McCormick enviou uma carta a Trump e ao Conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz solicitando sanções contra Moraes. Ele acusa o ministro de instrumentalizar a justiça para perseguir opositores políticos, referindo-se às investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, McCormick argumenta que as decisões de Moraes representam uma ameaça à democracia e aos interesses dos Estados Unidos, mencionando restrições impostas a plataformas como o X, o Rumble e o Truth Social. O comportamento de Moraes, segundo o deputado, é precisamente o tipo de abuso autoritário que a lei global Magnitsky foi criada para combater, né? Essa lei global Magnitsky, ela foi criada para combater esse comportamento de gente como Moraes, por exemplo, né? Foi o que diz o congressista que pediu medidas como bloqueio de bens, proibição de visto e penalidades econômicas. Isso aí vai fazendo com que os ministros que não podem se pronunciar estejam se pronunciando e falando demais. É o caso do Moraes, né? Que está dobrando a aposta, está querendo dar entrevistas, né? Está falando no plenário, enfim, a coisa começou a preocupar, né? E aí ele começa a falar demais. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Segundo o escritor, empresário e comentarista político Frederico Fred Rodrigues, ele diz que as palavras de Moraes não são apenas intelectualmente deficientes, mas são preocupantes, né? Não é o vocabulário de um ministro da Suprema Corte que preocupa, mas sim o que sai da boca do mais transtornado militante de extrema esquerda, que é o Alexandre de Moraes, e que usa uma tática autoritária amplamente difundida em regimes tirânicos. Desumanizar os adversários como fascistas e nazistas para justificar toda a maldade e a perseguição cometida contra eles, e é isso que o Moraes faz, né? E ele se vê como a democracia personificada. Ele é a própria democracia, né? E quem discorda dele, por óbvio, é o inimigo da democracia, né? Na cabeça dele, na cabeça de psicopata, né? Parece ser um acerto de contas da sua consciência com a realidade, onde pela primeira vez em 6 anos ele se vê diante da possibilidade de sofrer as consequências, né? E desse seu autoritarismo, dessa sua crueldade, e age como vilão nos momentos finais de um filme, né? Em um misto de não estou acreditando, né? Não acredito que vão me parar, né? Eu me considero intransponível, imbatível, né? Invencível, né? Se achando eternamente poderoso. Então ele fica aí num misto de loucura e de incredulidade. De qualquer forma, né, fica claro, fica evidente que ele não está em condições morais ou mentais de fazer qualquer julgamento ou conduzir qualquer inquérito, porque já pré-julgou tudo, né? Já pré-julgou inimigos e pré-julgou como um inimigo seu, da nação, da democracia, todos a quem a sua mente contaminada define como extrema-direita. Então tudo para ele é inimigo. E aí começa a falar esse monte de bobagem, começa a dar bom dia a cavalo. O nosso nobre ministro Alexandre de Moraes, que começa, né? Que começa a dar sinais de preocupação, agindo, né? De forma que ainda tentando demonstrar confiança, né? Com certos deboches, mas esses deboches já diminuíram bastante, né? Quem é que não se lembra das risadinhas debochadas, né? Do Gilmar Mendes, do Barroso, do Luiz Barroso, do próprio Alexandre de Moraes, do Lewandowski, que era um dos ministros do STF, hoje é ministro do Lula, né?
Quem é que não se lembra das risadinhas irônicas e de deboches que eles deram em um encontro lá nos Estados Unidos, logo após a vitória de Lula, né? Daquele episódio do Perdeu o Mané, do Luiz Barroso, do ministro Luiz Barroso, que hoje é quem preside, né? O STF, o Supremo Tribunal Federal, ou o Extremo Tribunal Federal, né? Naquela época, muito deboche. Até dezembro, muito deboche. Até o início de janeiro, muito deboche. A partir do momento da posse do Trump, deboche. E a partir das primeiras medidas, as coisas começaram a mudar. E hoje eles estão preocupados. Nota-se uma preocupação grande, né, dos ministros do governo atual, desse desgoverno do Lula, né, que faz e desfaz e nada acontece, porque tem a proteção, está amparado pelo STF brasileiro, que está perseguindo os opositores do governo, que automaticamente são os opositores hoje do STF. Eles que não deviam, né, eles deviam ali para salvaguardar, proteger a Constituição, não deviam se envolver politicamente, mas eles se autodenominaram e se autofizeram políticos, né, e por isso estão recebendo contra-ataques como políticos, né? Contra-ataques políticos, e aí a resposta vai vir pesada, né? Para quem achava que não, a coisa começa a preocupar, as movimentações por lá, como eu disse no começo do vídeo, a chapa começou a esquentar e já tem gente se sentindo fritada aí, viu? Já tem gente se sentindo fritada, né? E é nesse momento que os fanfarrões começam a falar demais, né? É o caso, por exemplo, do presidente Lula, que está falando um monte de asneira, e agora os ministros que sempre gostaram de holofotes, de microfones, né, mas tentavam evitar, agora eles desandaram a falar. E é aquilo que eu disse e vou repetir: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Estão dobrando a aposta num ato normal, né, de quem se sente poderoso, sempre dobrar a aposta e não se entregar. Só que a coisa vai começar a apertar, principalmente para o lado do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A coisa está apertando para o lado dele e não é ilusão. E por falar no desgoverno, né, vamos falar de mais uma pesquisa que saiu aí, né, da CNT-MDA, que é esquerdista puro, né, e nem eles mais estão conseguindo esconder a situação tão ruim do atual governo, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alguns chamam de Luiz Bebaço, né, o presidente, né, enfim, são os nomes que estão dando aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem respeito nenhum do seu povo, né? E ele obteve sua pior avaliação desde o início do atual mandato, segundo a pesquisa da CNT-MDA. O levantamento foi divulgado hoje, né, dia 25. Conforme a pesquisa, 44% da população considerou ruim ou péssimo o atual governo. Enquanto isso, 28,7% classificam como ótimo ou bom, o que já seria muito, né? A avaliação negativa aumentou 13 pontos percentuais, né, indo de 31% para 44% em relação aos resultados do material divulgado em novembro do ano passado. O aumento da avaliação negativa ocorre em um contexto de queda do Brasil no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Em 2024, o país obteve 37 pontos e caiu 2 posições, ocupando agora o 107º lugar entre as 180 nações. Tá feio, né? A pesquisa foi realizada de 19 a 23 de fevereiro e ouviu 2.000 pessoas com margem de erro de 2,2% percentuais, de acordo com a equipe do CNT-MDA. O nível de confiança é de 95%. Mas CNT, lembrando de novo, é esquerdista total, extrema esquerda, né? E a avaliação de Lula é muito pior, né? Muito pior do que o governo de Jair Bolsonaro, por exemplo, na pandemia, né? O governo Lula apresenta uma avaliação pior do que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro no mesmo ponto do mandato, né? E depois de estar saindo de uma pandemia, conforme relata o jornal Folha de São Paulo. Eles querem fazer essa comparação, mas não tem comparação nenhuma desse governo com o outro, né? Pelo amor de Deus, a situação de hoje é terrível, né? E vivemos uma situação crítica que já não dá mais para falar em passar pano, né, numa situação como essa, embora os jornalistas, né, da extrema imprensa, né, que defendem esse desgoverno aí, tentam, né, de alguma forma dourar a pílula, né, do ruim, tenta fazer ficar mais ou menos, mas tá difícil, tá muito difícil, nem eles estão conseguindo mais. Você imagina o malabarismo que é
desde o dia 1º de janeiro de 2023, para esses jornalistas ficarem defendendo e passando pano para esse governo aí, né? Esse governo que defende tudo o que é errado, né? E eles estão tentando, mas não estão conseguindo não, né? Os jornalistas da extrema imprensa hoje, eles estão quase igual ao seu presidente, né? Ao presidente que eles defendem. Não podem sair na rua porque a população já não aguenta mais, já não aceita tantas mentiras assim. Então, vamos falar de esporte, deixar um pouco esse lado horrível, né, da política brasileira, da política nacional, da política do município também, que está uma bagunça, né? O Ministério Público aqui está investigando, por exemplo, a licitação da merenda escolar. Amanhã nós vamos falar sobre isso, mas hoje nós vamos falar agora da parte esportiva do nosso atleta Rian Ferreira, que está classificado para o Mundial Escolares na Sérvia e para o Mundial de Taekwondo nos Emirados Árabes Unidos, né? O Rian, atleta de Ponta Porã de Taekwondo, Rian Gonçalves Agela Ferreira, seu nome completo, alcançou um feito histórico no esporte de Ponta Porã e do Mato Grosso do Sul também, né? Com atuação de gala no último final de semana na cidade do Rio de Janeiro, o garoto Rian fez história ao conquistar o título do Grand Slam de Taekwondo na categoria faixa preta cadete até 65 quilos. O feito por si só já é magnífico, mas muito mais do que isso, o título do Grand Slam leva o atleta de Ponta Porã ao Mundial de Taekwondo, que será disputado nos Emirados Árabes Unidos de 10 a 14 de maio. Com isso, o Ponta Poranense Rian compõe a delegação da seleção brasileira que estará nos Emirados Árabes em maio, né? E também nos Jogos Escolares Mundial, que será disputado na Sérvia em abril. Um feito histórico e de motivo de muita comemoração para o mestre e professor Paulo Barbosa da Academia Red Wolf de Ponta Porã. Para participar do Grand Slam na Arena Carioca 1, Rian passou pela seletiva conquistando a medalha de ouro. Chegando ao Grand Slam, Rian foi ainda melhor e na luta decisiva nocauteou o oponente com apenas 8 segundos, conquistando assim a medalha de ouro que lhe rende a classificação ao Mundial da modalidade e aos Jogos Escolares Mundial de Taekwondo. Segundo o professor Paulo Barbosa, né, foi um feito inédito na história de nossa cidade. Um aluno da Academia Red Wolf de Taekwondo de Ponta Porã agora é membro da seleção do estado de Mato Grosso do Sul e também da delegação brasileira. Agora, a cidade, segundo ele, conta com um atleta de ponta que compõe a seleção brasileira de Taekwondo. Com essas duas medalhas de ouro, Rian não só passa a ser membro da seleção brasileira, mas também já está classificado para o Ginasiad, né, 2025, que são os Jogos Escolares Mundial de 4 a 14 de abril na Sérvia. E logo em seguida, ele vai para o Campeonato Mundial de Taekwondo de 10 a 14 de maio nos Emirados Árabes Unidos. A equipe Red Wolf, segundo Paulo Barbosa, agradece grandemente as pessoas que compraram a rifa para ajudar nos custos da viagem e também ao patrocinador Ângelo Antônio Miquelon, que vem sempre apoiando a equipe e confiando no trabalho da academia, né? E ele agradeceu muito e disse que sem esse apoio não seria, essas conquistas não seriam possíveis, né? E a partir de agora, o mestre Paulo Barbosa e seu atleta Rian estarão se preparando com intensidade para os próximos desafios. O primeiro em abril na Sérvia e o segundo nos Emirados Árabes Unidos em maio, né? Então, destacando o atleta Rian de Ponta Porã, que está classificado para o Mundial de Taekwondo nos Emirados Árabes Unidos em maio, na categoria cadete até 65 quilos. E de quebra também ele conquistou a vaga para o Ginasiad, né? Que é os Jogos Escolares Mundial, que vai ser disputado na Sérvia um pouco antes, né? Aí no início de abril, entre 4 e 14 de abril, na primeira quinzena de abril, né? Então, duas competições internacionais para o atleta de Ponta Porã. Olha só que orgulho para a nossa princesinha dos Herbais, né? Ter um atleta nosso no Mundial, né? Já conquistou, o que é muito difícil, passar pela seletiva do Grand Slam, passou pela seletiva, chegou na seletiva, chegou na final e derrubou seu oponente em 8 segundos, né? Conquistando assim essa vaga ao Mundial. Parabéns, Ian, parabéns, Paulo Barbosa, parabéns, Academia Red Wolf, parabéns para toda a equipe, porque esse é um trabalho de uma equipe, né? O Rian vem se destacando individualmente, mas graças ao trabalho que ele faz junto com a sua equipe,
é que ele consegue esse resultado, né? E graças ao trabalho do mestre Paulo Barbosa, o seu treinador, né, da academia Red Wolf aqui de Ponta Porã, o Rian está classificado para o Mundial, né? E graças, claro, ao talento desse garoto, que é uma joia rara aí do esporte e que vai nos representar. Vai representar Ponta Porã, vai representar o estado do Mato Grosso do Sul e vai representar o Brasil, né? Um pontaporanense representando o Brasil no Mundial de Taekwondo na categoria cadete até 65 quilos, né? E é um grande feito que precisa ser enaltecido. E você, empresário, você que tem capacidade de apoiar esse menino, que ele vai precisar de muito apoio para ir para os Emirados Árabes, para ir para a Sérvia antes, em abril, ele vai precisar de muito apoio, né? Para ir para o Rio de Janeiro já teve rifa, já teve patrocínio aí, né? Como o Paulo Barbosa mencionou, mas para ir para a Sérvia e para ir para os Emirados Árabes Unidos vai precisar de muito mais apoio. Então, levantem-se empresários, né, do esporte e que amam a cidade de Ponta Porã e tem um representante de Ponta Porã no Mundial de Taekwondo. Em qualquer competição nacional já seria um orgulho. Imagina para o Mundial, né, da categoria do Taekwondo. Então ele merece todo esse apoio. Eu acho que os empresários locais aí, as autoridades também precisam apoiar esse garoto que vai aí para o Mundial. Claro, nós temos vários outros atletas, várias outras modalidades que poderão chegar a esse feito também, né? Mas ele chegou e merece esse apoio sim, o Paulo Barbosa e também aí o Rian Gonçalves Ajala Ferreira, né? O garoto Rian de Ponta Porã, que estará no Mundial de Taekwondo e nos Jogos Escolares Mundial também, na Sérvia e nos Emirados Árabes Unidos. Parabéns, Rian, parabéns à equipe Red Wolf, parabéns, Paulo Barbosa. São essas as informações de hoje. Se Deus quiser, nós estaremos de volta amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.